Eu comecei a ler Sylvia Plath pelos diários. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo de diário de leitura da primeira parte dos diários da Sylvia Plath, esse calhamação aqui, que reúne os diários de 1950 a 1962. E aí eu queria explicar para vocês por que eu decidi começar a ler a Sylvia Plath pelos diários. Na verdade, eu já tinha lido um livro dela, que é o Mary Ventura e o Nono Reino, que é um livro, uma fábula, né? Um livro pequenininho. E então eu não considero tanto assim como um início de verdade, porque eu queria mesmo começar pela Redoma de Vidro. Só que aí eu tava dando uma olhadinha na data de publicação da Redoma e o livro foi publicado em 1963. E aí eu tenho esses diários aqui que reúnem os anos de 1950 até 62, ou seja, são anteriores aos diários. E eu também sou muito fã de diário, eu gosto bastante de ler livros desse gênero. Tanto de, assim, eu penso no diário da Frida Kahlo, que eu adoro ler e reler, os diários do Emílio Renz e do Ricardo Piglia. Então, quando eu vi que tinha essa coisa das datas, eu decidi então começar a conhecer a Sylvia Plath antes de conhecer a obra da Sylvia Plath, digamos assim. E essa então é uma edição que tem a íntegra dos diários, foi organizada pela Karen V. Kukil, com a ajuda ali do Ted Hughes, que foi o marido da Sylvia Plath, e que foi trazida aqui para o Brasil nessa edição muito bonita da Editora Globo, pelo selo Biblioteca Azul, com tradução do Celso Nogueira. Aí eu cheguei aos 25% do livro e percebi que eu já tinha bastante coisa para falar sobre ele, aí perguntei lá no Instagram se vocês gostariam de ver um diário de leitura, porque faz muito tempo que eu não trago diário de leitura aqui pro canal, vocês disseram que sim, então aqui estou eu para falar um pouquinho sobre o que eu tenho achado desses diários. Então vai ser uma coisa bem espontânea, assim, vai ser bem informal, na verdade, e eu vou tentar organizar um pouco as minhas falas em tópicos, aquilo que eu fui percebendo como temas nos diários da Sylvia até aqui. Então eu vou até a página 221, ou seja, até o final do ano de 1955. A Sylvia Plath começa então a escrever esses diários em 1950, ela tem 18 anos, ainda bastante jovem, e a primeira entrada do diário diz: "Talvez eu nunca seja feliz, mas esta noite estou contente." Então ela já tem logo de cara essa melancolia que vai ser uma melancolia permanente, como se ela considerasse a felicidade como algo inalcançável. E por outro lado ela tem muito amor, principalmente pelas pessoas, então essa melancolia não a impede de amar. E esse amor, na verdade, é algo que eu enxergo como muito vinculado ao seu desejo de escrever. Parece que ela quer capturar os momentos e as pessoas e esse amor todo na escrita, na linguagem escrita. E eu também tenho a sensação de que a ficção principalmente a atraía muito, porque eu sei que ela escrevia também poemas, ela desenhava também, mas eu sinto que a ficção era algo que a atraía muito, e eu digo isso pelo estilo com que ela começa a escrever os seus diários. Essa parte que eu denomino parte inicial, porque é a primeira parte que eu li, né? Nessa primeira parte ela dramatiza muito as descrições do que acontece com ela no dia a dia, como se ela fosse um narrador que estivesse observando tudo aquilo de fora, não que estivesse, de fato, participando ativamente dos acontecimentos, sabe? Então ela vai romanceando muito também, no sentido até de idealizar bastante as coisas. Parece que ela tá mais focada nos efeitos dos relatos do que nas experiências em si. Isso dá a sensação que ela já imaginava que esses diários seriam ou poderiam ser lidos por outras pessoas, e por isso ela quer produzir alguma coisa que impressione um possível leitor, sabe? Isso realmente, de vez em quando, dá uma sensação de artificialidade na prosa, o que é até engraçado de falar, já que os diários geralmente são considerados o gênero mais livre de qualquer pressão, já que é uma coisa assim mais íntima e, portanto, deveria ser mais natural, mas isso acontece aqui com ela. Mas, por outro lado, isso também propicia vários trechos tocantes, vários trechos muito emocionantes e muito bem tratados literariamente. Em termos literários mesmo, trechos muito bonitos por conta dessa preocupação que ela tem. E conforme ela vai amadurecendo, com o passar dos anos mesmo, ela vai ganhando certa familiaridade com a escrita dos diários, e isso traz um equilíbrio de expressão, deixando as coisas um pouco mais naturais, menos artificiais. Então a gente vai se encantando conforme vai lendo, com toda essa transformação que a gente vê acontecendo aqui nas páginas.
Bom, então eu trouxe então agora o primeiro tópico, que é essa questão do estilo. E essa marca de estilo dela, de estar sempre preocupada, parecer estar preocupada, porque a gente não tem como ter certeza, né? Mas me dá essa sensação de que ela estava preocupada em como ela seria lida. É uma marca de estilo que representa uma das grandes preocupações da Silvia durante o restante da leitura toda, até essa página que eu mencionei, que é o peso dos outros. E esses outros têm tanto um caráter concreto, ela fala desses outros como amigos, como parentes, familiares, e também como algo abstrato. Ela pensa muito em como a crítica, essa coisa abstrata, vai ler os escritos dela. Não tanto os diários, ela fala mais também sobre os textos que ela pretende publicar, mas ela se preocupa muito em como ela vai estar no meio desses outros, sabe? Tem um peso muito grande esse estar no mundo para Sylvia Plath. E por mais que ela goste muito das pessoas, ela não gosta, ela detesta fazer parte de uma comunidade, ou pelo menos detesta o que ela tem que fazer para ser parte de uma comunidade. Eu vou recuperar aqui um trecho que está logo no início, aqui na página 37, que eu acho que ilustra bem, que ela fala o seguinte, no finalzinho da entrada, ela diz: então é isso que precisamos aprender para fazer parte de uma comunidade, reagir cega e inconscientemente às sirenes elétricas que tocam no meio da noite. Odeio isso, mas um dia tenho de aprender, um dia. E aí o diário, essa entrada termina assim, em suspensão, sem nem ponto final. Bom, então essa consciência do coletivo pesa muito sobre ela, a gente vai vendo isso em várias entradas aqui do diário, e também porque potencializa a consciência acachapante que ela tem e inexplicável também de ser quem ela é, de estar onde ela está, essa coisa da contingência que coloca a gente nos lugares e para ser do jeito que o universo parece determinar, né? E isso é uma coisa que vem desde o início do diário, né? Ela diz aqui na entrada 38, como posso saber? Não posso, só me resta conjecturar. Eu não seria quem sou, mas sou o que sou agora, e tantos outros milhões são tão irremediavelmente suas próprias variedades específicas de eu, que mal suporto pensar nisso. Ela tem essa vontade de poder ser tudo, porque ela acha que não basta ser quem ela é, então ela tem essa vontade de querer ser tudo, e com isso ela acaba se tornando também um tipo específico de pessoa, então ela não consegue fugir, ninguém consegue na verdade fugir dessas amarras, desses limites que a gente carrega enquanto indivíduo, né? E talvez a escrita, principalmente a da ficção, proporcione para ela essa sensação, essa experiência de poder ser outros, de poder ser tantos quanto ela quiser ser. Partindo dessa premissa, então, ficcionalizar passa a ser o modo com que ela vive a vida, o modo com que ela está na vida, ela passa a enxergar a vida assim, e a vida de todos os outros também, ela enxerga como uma fantasia, um modo de estar no mundo que a gente mesmo cria. Então essa coisa da ficção é um outro tópico que me chamou a atenção aqui nessa leitura das primeiras páginas, que eu queria trazer como um tema pra gente discutir um pouco. Também porque ela faz umas descrições assim muito absurdas aqui no livro. Ela tem um trabalho de ficcionalizar as coisas, né? Porque ou ela é muito observadora e tem uma memória invejável, assim, excepcional, ou ela já é uma verdadeira ficcionista já aos 18 anos, quando ela vai escrevendo as coisas que foram acontecendo com ela, recheando aquilo de profundidade, de adjetivos. Então ela vai ensaiando também textos literários enquanto ela descreve a realidade ao seu redor, a realidade dos seus dias. Ela fala de si na terceira pessoa, ela fala consigo como se ela fosse uma outra pessoa, então ela experimenta muito através da linguagem. Isso é muito interessante de acompanhar. Então escrever já era fundamental para ela desde o início. Essa fábula que eu falei para vocês, que eu li da Mari Ventura, aparece aqui em uma das entradas. Ela também fala, ela deixa escapar a expressão redoma de vidro muito antes do livro ser lançado. No início, nessa parte inicial, ela já tinha essa imagem formada na cabeça dela. E embora ela tenha toda essa imaginação, ainda assim ela questiona a própria escrita e ela afirma mais de uma vez que não possui imaginação. E isso é um resquício de uma insegurança que ela tem, que é uma insegurança muito forte, e a gente vai descobrindo, conforme lê os diários, quais são as raízes dessa insegurança, né? Algumas delas. Primeiro tem uma questão financeira envolvida, e eu digo financeira porque eu acho que não é exatamente uma questão de classe, ou pelo menos eu ainda não tive
material suficiente para dizer se é uma questão de classe ou não, mas ela narra alguns episódios em que a família dela passou por dificuldades, ela também teve alguns trabalhos temporários, como por exemplo o trabalho de babá, que vai ter muito impacto sobre a vida dela e sobre o que ela pensa acerca da maternidade. Mais de uma vez ela anota aqui nos diários como a consciência de ser pobre se impõe muito mais fortemente do que a consciência de ser rico, e como isso é um privilégio para as pessoas ricas. Então ela fala também sobre como a falta de recursos econômicos, financeiros, afeta o trabalho literário, a produção literária dela, prejudica isso. E ela acaba caindo então em uma das suas obsessões maiores, aqui pelo menos nessa parte inicial do diário, que é o casamento. Então aqui eu vou pegar também mais um trecho para ilustrar para vocês. Esse está na página 130. É um dos muitos trechos em que ela vai falar sobre casamento. E ela diz o seguinte: permanece o fato de que escrever é para mim um modo de vida. E escrever não somente a partir de um ponto de vista pragmático para ganhar dinheiro. Confesso, considero a publicação uma prova de valor e confirmação da habilidade. Mas escrever exige prática, esforço contínuo. E se a possibilidade de publicar não está imediatamente ao alcance, se o sucesso não chega logo, ele me obrigaria a adotar uma atitude defensiva em relação à minha inegável vocação? Seria eu obrigada a desistir, largar tudo? Indubitavelmente, como esposa de um médico do tipo que ele pretende ser, eu seria obrigada a isso. Não acredito, como ele e os amigos parecem pensar, que a criatividade artística possa ser mais bem desenvolvida na vida livre de solteiro do que na de casado, em cooperação marital. Creio que uma união promissora deve estimular o potencial dos dois indivíduos. Então, quando ele diz, creio que as obrigações de esposa e mãe a ocuparão demais para permitir que você pinte e escreva como deseja, o medo, a expectativa foram semeados. Aí começo a pensar que talvez ele tenha razão. Então, quando eu digo que o casamento é como uma obsessão da Sylvia Plath, eu tô querendo dizer que é como se ele fosse uma espécie de núcleo da sua personalidade que se forma em nó, emaranhando as noções de casamento, de gênero e de amor. Essas três coisas vêm indissociáveis. Então, eu tava preparando aqui o meu diário de leitura e o casamento e gênero era um dos tópicos e acabou que foi o tópico com maiores recorrências, pelo menos das recorrências que me chamaram a atenção. Eu consegui selecionar várias páginas em que a Sylvia estava falando sobre isso, sabe? Então, ela tem essa coisa, porque quando a gente traz como tópico o amor, a Sylvia Plath parece ser uma pessoa muito romântica, pelo menos até aqui, e no sentido de idealizar mesmo as coisas, e a gente não sabe se esse romantismo vem por natureza ou por necessidade, porque é algo que se espera do gênero, principalmente dela nessa idade, né, quando ela ainda é jovem, quando ela tá preocupada em conquistar rapazes e tal. Então ela é muito apaixonada, toda vez que ela se apaixona ela não consegue pensar em outra coisa, escrever sobre outra coisa, e isso gera um desequilíbrio muito grande, que também faz com que ela escreva muito com repetições. Isso até quando eu comentei lá no Instagram que eu tava lendo os diários, vieram me falar, nossa, mas eu achei tão repetitivo e tal. Mas é verdade, eu acho que todo diário, não existe diário que não peque por repetição, porque todo ser humano tem as suas obsessões. E no caso da Sylvia Plath, essa é uma delas. Então ela repete bastante mesmo essas questões, essas coisas que incomodam ela, que preocupam, que movem ela. E ela dedica muitas páginas do próprio diário para descrever homens, a descrever rapazes com os quais ela está se relacionando, a mirabolar como é que ela pode conquistar esses rapazes, revivendo os episódios das noites em que ela esteve com eles e tal. E eu fico pensando o que isso representa, né? Uma pergunta que eu quero até trazer para os próximos diários, porque eu não consigo responder assim tão de imediato, mas ela tem essa existência muito centrada no amor e no desejo. Acho que vocês já me ouviram falar desejo nesse vídeo várias vezes e pra mim essa é uma palavra que define muito bem a Sylvia Plath, pelo menos a Sylvia Plath pessoa, né, que tá aqui no diário. Não sei se é assim também na obra ficcional dela, mas... Então tem sempre essa coisa do casamento e do receio de comprometer a sua escrita com essa união. Então ela vive assim com essa contradição, ela quer, mas ao mesmo tempo ela teme que isso tire dela aquilo que ela tem de mais importante, que é a sua capacidade de escrever. E aí a gente
não consegue escapar, e nem a própria Sylvia Plath escapa da questão de gênero, né? Por ela ser uma mulher, esse peso do casamento aliado à escrita é completamente diferente do que seria para um homem da mesma época que ela, com a mesma idade que ela. Primeiro porque ela passa por vários assédios, então ela descreve aqui, pelo menos que eu me lembro assim bem fortemente, são 3 assédios pelos quais ela passa, com assim, bastante impacto. Ela escreve sobre isso nos diários, e ela repete várias vezes a seguinte frase: ter nascido mulher é minha tragédia horrorosa. Então, assim, ser mulher impede a Sylvia Plath de fazer várias coisas que ela gostaria, em muitos sentidos, principalmente em relação aos seus desejos, que eu disse que é uma palavra que eu considero uma palavra-chave para descrever a personalidade da Sylvia Plath, e é uma coisa que ela tem impedida por conta do gênero, né, por ser mulher. Então, ela tem inveja dos homens, ela fala isso mais de uma vez. Aqui tem uma entrada na página 120 em que ela diz o seguinte: sinto inveja dos homens, uma inveja perigosa e sutil que pode corroer qualquer relacionamento, suponho. Trata-se de uma inveja nascida do desejo de ser ativa e agir, em oposição a ser passiva e ouvir. Invejo o homem por sua liberdade física para levar uma vida dupla, ter sua carreira, sua vida sexual e familiar. Posso fingir esquecer a inveja, não obstante ela está lá, insidiosa, maligna, latente. Eu fico muito agoniada lendo isso, eu não sei se isso tem o mesmo peso para um leitor homem, mas ela repete isso várias vezes, a gente vê como isso realmente tolhe muito as possibilidades, a capacidade até da Sylvia Plath, sabe? É uma preocupação que impede ela de agir como ela gostaria. E aí o que ela faz? Ela projeta no casamento, ou no relacionamento com o homem, principalmente com homens que podem oferecer certa estabilidade financeira para ela, que é uma coisa que ela nunca teve, pelo menos até aqui. Ela projeta nesses relacionamentos as possibilidades de ser diferente, para melhor ou para pior. Ela pensa em todas as possibilidades, ela fala sobre, pode ser que então eu não consiga mais escrever, mas pode ser que eu consiga escrever melhor. Então ela fica matutando muito isso, e aí ela passa a criar uma ideia de relacionamento ideal, sempre naquela linha romântica, de que um casamento ideal seria aquele em que 2 círculos se interligam, como se o homem e a mulher fossem 2 círculos interligados, a partir de uma tensão equilibrada, e que promovesse um casamento criativo. Então ela quer muito alcançar esse equilíbrio de relacionamento em que existe essa entrega ao casal, mas também essa entrega à criação, né? Então por isso que eu digo que o casamento, a escrita e o gênero são 3 coisas que para Sylvia Plath não se separam. Então ela tem bastante consciência também das consequências que um relacionamento pode ter na vida dela, principalmente na sua carreira, só que ela não sabe como garantir tudo aquilo que ela deseja. Então é angustiante nesse sentido a leitura. Só para ilustrar com mais um trecho aqui, ela diz: o casamento poderia minar minha energia criativa e aniquilar meu desejo de expressão escrita e pictórica, que aumenta com a profundidade dessa emoção insatisfeita. Ou conquistaria a plena expressão na arte, bem como na criação dos filhos. Sou forte o bastante para fazer as 2 coisas direito? Este é o X do problema e tento me fortalecer para o teste, por mais medrosa que seja. Então ela tenta ser forte, mas é difícil mesmo ser forte frente a essas estruturas, né? E eu acho muito triste, porque mesmo que ela não queira se alternar entre papéis sociais, enquanto mulher ela se vê inescapavelmente atrelada a eles. Então ou ela é escritora, ou ela é esposa, ou ela é uma coisa ou outra, ou ela é uma mulher para casar, ou ela é uma mulher com desejos. E ela é cheia de vontades, então é muito triste a gente ver que até a grande Sylvia Plath não conseguiu escapar do fato de ser mulher. É como se a identidade, o identitarismo, no caso das mulheres, principalmente no século passado, fossem questões inseparáveis. Então é mais uma mulher excepcional, interrompida várias vezes ali pelo patriarcado, e é praticamente impossível a gente não se perder no meio dessas contradições todas que ela tece, que eu imagino que devem ter sido mais terríveis ainda pra ela, né, se pra gente como leitor causa esse impacto assim tão forte. E pra mim, eu acho que o trecho mais triste de todos esses do casamento que eu selecionei é o que ela diz o seguinte: aceito a ideia de um casamento criativo como nunca aceitei antes. Creio que posso pintar, escrever e cuidar do lar e do marido também. Ambiciosa, sabe? Também creio que provavelmente não morreria por me restringir a um único homem por 50 anos. Claro, trata-se de uma decisão gigantesca, enorme, mas a libertação da mente passa por isso, inclusive.
Preciso ter consciência do seguinte: posso ser uma prisioneira ou me tornar uma mulher voltada para a carreira, uma velha tensa e cínica, em vez de uma esposa e mãe criativa, realizada, capaz de crescer sempre intelectualmente, alguém comprometida com certos ideais e propósitos compartilhados com um companheiro. Isso pode ser o paraíso se soubermos como proceder. Se devemos fazer escolhas, podemos fazê-las de bom grado ou não. É isso. Então parece que... Por que eu digo que esse é um trecho muito triste? Porque aqui o papel do gênero cai tão pesado sobre ela que ela tenta simular uma liberdade que claramente ela não tem. E esse tipo de preocupação é uma preocupação que um homem não teria. Então ele tá sempre livre. Na verdade é até bom para ele ter uma esposa que possa cuidar da casa enquanto ele segue com a sua carreira. Então é uma coisa, de novo, repito, que foi bastante angustiante pra mim e que eu acho que tá só no começo aqui. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento vai continuar acompanhando a Sylvia durante bastante tempo. E então ela chega a essa coisa do sofrimento, porque ela teme muito o sacrifício, né? Ela teme esse sacrifício do altar, como ela chama. E isso traz crises existenciais fortíssimas para ela, fortalecidas psicológica e socialmente também. Então é um peso duplo que ela tem que aguentar. E aí ela começa então a trazer, na verdade, a questão do suicídio, né, gente? Falar sobre o suicídio de qualquer pessoa pública, digamos assim, eu acho muito complicado, porque parece que as pessoas esquecem que uma pessoa que comete suicídio é, antes de tudo, uma pessoa. Um artista que comete suicídio é, antes de tudo, um artista. Então não é um suicida. Mas parece que as pessoas costumam olhar muito para a obra, para a vida dessas pessoas que morrem dessa forma, sob a luz do suicídio. E isso é muito redutor, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu nunca tinha lido a Sylvia Plath, não sabia nada sobre a obra dela, mas eu sabia que ela tinha cometido suicídio. Então, são muitas as referências que fazem a Sylvia Plath, não pela obra, e sim pelo modo com que ela morreu. Então é um assunto que eu acho muito delicado, porque se a gente não fala sobre ele se torna um tabu ainda maior, mas se a gente fala de maneira equivocada ou indelicada, talvez, a gente prejudica ainda mais o tema, né? Então é um assunto delicado, só que como a gente está falando aqui não da obra ficcional, mas dos diários da Sylvia Plath, não tem como escapar disso. Tem até uns trechos logo no início, assim, quando ela tá com 18 anos, isso já começa a aparecer. Essa propensão ao suicídio, ou pelo menos o pensamento suicida já aparece pra ela. Ela diz que ela não quer morrer, ela escreve isso várias vezes, então ela tem esse desejo, mais uma vez, o desejo de permanecer, que eu acho que ela também concretizou em certa medida através da obra literária dela. Mas mesmo assim, o suicídio é uma sombra que se forma muito antes da presença dele em si, sabe? Tá sempre rondando a mente dela, parece que ela tá sendo incessantemente perseguida pelo fim, consciente dessa aproximação iminente do fim. E tem uma passagem aqui impressionante que de verdade me deixou arrepiada, que é logo no início. Eu só não vou ler porque ela é muito comprida, ela é uma entrada inteira do diário, mas está na página 25 dessa minha edição, é a entrada 10, e ela tá com 18 anos, ela vai ao dentista, o dentista coloca aquele gás de anestesia na boca dela, né? E na hora ela pensa no suicídio por esse gás. E a gente sabendo o final, como que foi a morte da Sylvia Plath, isso é muito, muito marcante. Eu fiquei impressionada assim quando eu li, porque a ideia suicida não vem de uma hora pra outra, né? Essa ideação não vem de uma hora pra outra. Ela aparece várias vezes, então isso me fez pensar também que a Sylvia Plath, ela faz muitas autoanálises, a gente vai vendo conforme ela vai amadurecendo, como ela analisa o próprio comportamento, analisa o que ela escreveu já do diário, e eu fico pensando o quanto essa autoanálise pode ter prejudicado ela, porque ela não buscou um acompanhamento psicológico tão cedo. Ela ficou fazendo muito essa autoanálise antes de finalmente ceder ao acompanhamento psicológico. Nessas páginas todas aqui ela cita o psicólogo como uma indicação de um amigo uma única vez, e ela já tinha falado sobre suicídio várias e várias vezes antes, e ela tem muito essa sensação de insuficiência, ela cita muitas outras artistas também que cometeram suicídio, falando sobre o suicídio delas, como por exemplo a Virginia Woolf. Ela fala sobre retornar ao útero. Então, várias vezes também é uma imagem que ela usa repetidas vezes, então parece que
ela tem um desejo de renascimento também, não é só a morte, é novamente aquela coisa de querer experimentar outras vidas, passar por outras experiências. E essa parte que eu selecionei pra vocês, que eu falei que termina na página 221, termina com uma interrupção porque ela tinha tentado suicídio com pílulas soníferas e aí ela foi internada, passou um tempo numa clínica e o último ano da faculdade ela não escreveu no diário. Então tem essa pausa, foi aí que eu parei, eu não segui, mas a última entrada do diário, antes de chegar nesse momento em que ela vai buscar atendimento psicológico, é muito triste, é muito melancólico, é muito sofrimento, assim. Ela diz, a última frase é: acredite numa força benéfica acima de seu eu limitado. Deus, meu Deus, onde estás? Preciso de você. Crer em você, no amor e na humanidade. Você não pode fugir assim. Precisa raciocinar. Então, ela tá falando com ela, mas ela coloca como se ela estivesse falando com ela fora do próprio corpo e ela busca desesperadamente por Deus. Deus é uma presença aqui também no diário bastante significativa, mas pro finalzinho aqui dessa parte ela começa a trazer Deus várias vezes, até para questionar a imagem cristã que se tem de Deus. E fala sobre oração, ela reza para um Senhor, ela fala sobre céu, terra, inferno e paraíso. E então me parece que Deus para Sylvia Plath não é uma questão de acreditar ou desacreditar, mas é mais uma questão de confiar e desconfiar. Mas é uma busca que ela faz assim para tentar se manter aqui. Então ela quer viver, mas é tudo muito pesado para ela. Então a gente tem esse desequilíbrio equilibrado, eu digo equilibrado porque ela mantém um eixo, ela tem umas obsessões temáticas, então não são abstrações, é desequilibrado, mas é equilibrado nesse sentido, um pouco como todos nós, eu acho, né? Mas é muito difícil para ela segurar a barra sozinha. E então é isso que eu tenho a dizer sobre essa primeira parte do diário. Eu não sei se esse tipo de vídeo, esse formato é interessante para vocês. Para mim é muito bacana porque eu consigo pensar na leitura enquanto eu tô fazendo a leitura. Para livros grandes assim é bem bacana. Eu acho que pode ser bom, acho que na verdade eu tenho certeza que será bom conhecer a Sylvia Plath antes de conhecer a obra da Sylvia Plath, embora eu acredite que o caminho inverso também seja maravilhoso, seja muito bom você primeiro conhecer a obra e depois o diário. Então se você tem interesse em fazer essa leitura, eu recomendo bastante, por mais que seja pesada, que seja melancólica, é uma leitura para se fazer aos poucos, também sem pressa. E até aqui, os diários mostram que ela foi alguém muito além desse estigma do suicídio que as pessoas colocam em cima da obra dela, que é, claro, um acontecimento que a gente não pode deixar passar, mas que ela ultrapassa essa imagem que existe em torno dela. E para mim, se eu tivesse que definir ela por essas primeiras páginas, eu definiria como um ser prenhe de desejo. Essa coisa do desejo, da vontade, está muito presente aqui na Sylvia Plath, e é o completamente oposto à morte, ao suicídio, esse desejo, essa coisa de querer criar também. Então, por enquanto, é isso que eu tirei dessa minha leitura. Como eu falei, já foi bastante coisa, então pra mim é bom conversar com vocês assim por partes. Eu pretendo, caso vocês tenham gostado, eu pretendo voltar quando eu chegar a 50% do livro e a gente conversa mais um pouco sobre ele. Não tenho data, não faço cronograma, nada disso. A gente vai conversando no nosso tempo, tá? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido alguma coisa da Sylvia Plath, ou até mesmo esse diário, se você tem vontade de conhecer mais da autora. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!